Então, seguinte, desarrear. Qual é o interessante da planta? Eu sempre tenho uma planta jovem, sempre tenho uma planta com ramos novos para produzir. A planta que fica com o ramo velho, ela deixa de produzir e acaba que ela serve de abrigo para doença, que vai entrar no corpo da minha planta e vai infeccionar a minha planta, vai infestar em tudo, vai deixar a planta doente. Então qual que é o caminho? Sempre está renovando ou a planta desde baixo ou somente os galhos. Os galhos eu renovo fazendo uma... E a gente chama de esqueletação. A gente faz um esqueletamento dos ramos aqui, corta as pontas dos ramos, para nas pontinhas desses galhos começar a plantar ramos novos. Dá para fazer isso com facão? Bem amoladinho dá, mas tem um equipamento específico para fazer isso, que é o melhor. Ou dá, se for poucos pés, até para fazer com a tesourinha. Porém, quando eu tenho um pé fragilizado, o que eu vou fazer com ele então? Eu não vou fazer esqueletamento, mas eu quero aproveitar essa copadinha aqui, porque ó, tá tendo botão floral. Pode ser que vai dar um cafezinho. Esse aqui tem botão floral? Tem não. Então o que eu vou fazer com ele aqui agora? Eu vou selecionar um broto que vai ser o meu café do futuro. E ao mesmo tempo, eu vou ter um café antigo, que vai ser minha guia. Eu vou selecionar então a minha guia e um broto. O broto eu vou escolher o mais bonito. De preferência, o que está começando desde baixo. Quanto mais baixo ele começa, mais corpo ele vai ter para desenvolver. Então tenho duas opções aqui. Vou tirar. Então vou fazer o seguinte, ó. Essa parte aqui que ela não está muito produtiva, eu vou eliminar ela. O meu café que eu tirei vai servir de adubo. Tem gente que tira isso aí e joga tudo fora para queimar fora. Lembra que a gente falou que é adubo? Pode dificultar um pouquinho, se não tá ali na hora de colher, né? Não, mas se eu deixo ele bem aqui na linha, eu não tiro. Eu deixo ele aqui. Não empata não, que o pessoal trabalha com lona aqui, ó, pano. Vou fazendo isso aqui agora, ó. Mesma coisa. Vou selecionar uma guia. Qual guia que vocês selecionam aqui? Qual que é mais 5, tem mais florado? Me mostra aí. Vai deixar? Vai deixar? É. Eu acho que esse não, na minha opinião. Esse aqui? Beleza. Então, o que eu vou fazer então? Vou lá. Obrigado. Vou selecionar um broto embaixo. Vamos ver se um broto tá bonito aqui. Esse tem bem opção de broto. Eu não vou escolher o que está saindo rente ao chão e não vou escolher o que está mais alto. Vou escolher um intermediário aqui, que está no meio. Se eu deixar esse tanto de broto, imagina. Se eu tenho só um prato, 5 pessoas para comer no mesmo prato, como é que faz? É difícil, né? Vai dar briga, não vai? Então eu tenho que pensar que a planta ela tem um sistema radicular. Se eu deixo vários galhos, vários troncos, ela vai ter que alimentar vários galhos. Então a tendência no futuro eu estou deixando só uma planta por pé. Aí você fala assim, nossa João, mas você vai ter pouca produção. Porém, eu vou ter a produção de baixo até em cima. Quando eu deixo vários galhos, o que a planta tem? A gente tem que crescer para procurar luz. Como ela vai crescendo para procurar luz, não vai batendo luz aqui no galho de baixo. Então ela vai perdendo as folhas, ela vai ficando caneluda. Então quando eu começo a fazer uma poda e retirar os excessos, eu estou fazendo duas coisas aqui.
Estou fazendo uma poda para tirar o excesso. Esse broto aqui, ó, os dois ainda são pequenos. Então eu vou fazer o seguinte. Pode ser que no manejo, numa colheita, eu quebre algum dos brotos. Então se eu quebrar isso aqui, eu tenho outro. Quando ele já está mais formadinho igual aquele, ó, ele já não vai quebrar mais. Então já posso deixar. Quando ele é pequeno, eu deixo dois. Agora imagina, eu venho aqui, posso tirar esses galhos que estão meio secos. Quem colhe café aí? Quem aqui costuma colher café? Todos? O que vocês preferem? Colher no pé que tem bastante? Ou ficar catando um pezinho ali, um pezinho aqui, um pezinho lá? Colher onde tem bastante. É melhor, né? Então, eu fazendo isso aqui, ó. Aonde eu já cortei, não vai dar café. Vai estar seco. A única chance de dar café é aqui na copadinha. Então eu já vou chegar na hora da colheita. Vou estender meu pano aqui. Vou pegar o café aqui. Pegar o café que tiver e vou embora. Não vou ficar catando grãozinho ali aqui. E aí, com isso, Se você tirou isso aqui, vai reforçar esses dois aqui. Vai reforçar os dois aí. eu vou mandar mais comida para eles. Vai comer o ano que vem, tem um pezão aí. Vai. Olha só, mesma coisa aqui. Vamos selecionar qual. A gente vai ver um que tá com a copadinha melhor. Olha, isso aqui, o que vocês acham? Eu achei, olhando daqui, ele tá com... Ele que tá com uma melhor estrutura, né, Lécio? Então ele vai ficar vai sendo minha guia, certo? Então aqui vou selecionar um que vai ficar sendo o pé principal. Esse aqui ficou meio em cima, mas vou deixar em cima mesmo. Esses outros aqui é só chupão, só vai chupar adubo. Foi a mesma coisa que a gente fez na Pocã lá. Acaba, galera, que é o seguinte. Ah não, mas eu tenho muito esterco. Tenho onde pegar muito esterco. Compensa eu alimentar uma planta assim? Eu vou jogar um tanto de esterco aqui. Isso também a gente podaria, né? Esse daqui quiser... Podaria, tiraria. Então, o que acontece? Primeiro, eu vou fazer minha poda. Primeiro eu vou fazer minha poda, para depois eu fazer minha adubação. Porque aí eu vou investir em algo que vai ser produtivo. E o que acontece aqui? Olha a quantidade, olha como aquela planta estava alimentando. Aquela raiz estava alimentando várias plantas. Agora, olha a força que ela vai mandar para essa. Eu queria agora uma coisa que falasse assim, ó, como se eu não estivesse aqui, mas mesmo estando aqui. Faz sentido para vocês? Certo. Faz o quê? Uma coisa que bate muito, às vezes, é o sentimento de dó, mas se o cara for pra isso, faz. O que acontece, você não faz muito aqui, porque a produtividade nossa aqui é muito baixa, então você gasta muito fazendo isso também, entendeu? Isso aí que pega muito, mas... Então, se eu começo a fazer esses tratos, o que vai acontecer com a minha produtividade? Esse a gente sempre faz, né, Natália? Esse aí a gente Se eu começo a fazer... Se eu começo a fazer esses meu lado mesmo já fez, depois vai entrar essas podas, esses manejos, a minha produtividade, ela tende a aumentar. Cara, isso é falta de mão de obra que você não faz porque falta. É complicado eu trabalhar aqui. Então, assim, eu imagino.
você tem lá os seus 1000 pés de café, 500 pés de café, e você vai deixar eles assim, eles não vão produzir nada. Então, eu vejo, São Natalino, cada vez mais a gente fazer o pouco ser muito. Porque às vezes eu tenho uma área grande, porém ela não está produtiva. Então às vezes compensa, ou eu esqueleto tudo, ou eu faço uma desbrotação assim, mais severa, porque pelo menos a área que eu tenho ela vai ser produtiva. Então, e agora quem é pequeno, quem tem menos pés de café, eu tenho 500 pés de café, eu tenho 1000 pés de café, já é uma área grande. Igual até o Floresta tem uma área de 1000 pés de café lá, já é uma área grande, já é uma área produtiva. Então, se eu tenho uma área grande, eu quero ter produção, uma produção boa. E para ter produção boa, tem que ter plantas sadias. E para ter plantas sadias, é interessante ter um solo sadio. Então aqui no meio, aqui a gente só tem terra. O ideal no futuro é que não tenha só terra mais, que tenha outras plantas. Eu poderia ter aqui uma braquiária no meio, poderia ter uma braquiária, ou ter um capim menos agressivo, ou até mesmo um margaridão aqui no meio, para mim sempre estar cortando e alimentando minha fileira de café. Isso vai deixar com que eu economize adubo, não gaste tanto com adubo. Quanto mais adubo eu gerar dentro da minha propriedade, a agricultura é a arte de guardar a luz do sol. As plantas pegam a energia do sol, transforma isso em tecido, em folha, e deposita nos ramos, e depois a gente deposita no chão. Então quando a gente está falando de agroecologia, a gente está falando de uma agricultura da luz, que é imitando a natureza. As plantas só guardam a luz, guardam a luz e acumulam no chão. Primeiro isso aqui, ó, trabalhar na sombra. É conforto. Não é aquele sofrimento de ficar no sol, na labuta. Nossa, esse café dando que fazer para colher. Não, você está na sombra. Eu acho que todos nós que estamos aqui, cada um tem um corpo. E ter um corpo já é uma dádiva. Então um corpo é um presente. Quanto melhor a gente cuidar da nossa morada, do nosso corpo, mais gratidão a gente gera. Quanto menos a gente sente dor, mais a gente sente alegria, não é verdade? Você está com uma dor, se você acorda com uma dor de cabeça, o seu dia inteiro você perde. Então quando a gente está pensando na roça, como seria ter a roça um ambiente agradável para trabalhar? Senão os jovens, todo mundo vai querer ir embora, quer ir embora, trabalhar dentro da indústria, porque lá tem teto, tem ar-condicionado, tem tudo. Agora, quem é um ar-condicionado melhor que esse? Às vezes com fruta, você pode ter umas frutas, pode ter uma jaca, pode ter uma manga, pode ter um limão, pode ter uma pocã. Adubando o seu solo, então não tem nem necessidade de trazer adubo externo. Eu já tenho adubo aqui sendo gerado, porque a raiz das minhas plantas estão indo lá perto das rochas, trazendo nutriente para cima. Nutriente que muitas vezes é levado pela chuva mesmo, então a planta ela faz esse ciclo. A chuva desce na terra, leva os nutrientes lá para o fundo, as raízes da planta pegam os nutrientes que desceram, traz para cima em forma de folha e deposita na matéria orgânica. Olha como tudo é perfeito. Aí a questão é como a gente inserir nisso, como a gente otimizar isso. Toda planta, todos nós nos comunicamos muitas vezes pelo pensamento, pelas palavras e pelas ações. Se eu faço assim, estou dando tchau. Tá legal, não tá legal. Estou sorrindo, tá legal. Não estou sorrindo, estou triste. A gente comunica pela aparência. Pode comunicar pelo pensamento também. Né, Sr. Natalino? Os antigos tinha muito disso, não tinha? Os catimbozeiros. Então, se comunicava pelos pensamentos também. As plantas, como que elas se comunicam? Elas comunicam, mas na maioria das vezes, pelas raízes. Aqui debaixo do solo é como se fosse um grande cérebro. Várias raízes, uma encostadinha na outra. As plantas trocando informação uma com a outra. Tem relatos de corredores de planta que aquela planta lá do final estava com uma deficiência de um micronutriente chamado zinco. E a planta aqui do começo da fila tinha o zinco sobrando. Ela foi, através do contato das raízes, trocando esse zinco, foi levando até para aquela lá que estava no final precisando. Olha que legal. Então olha como ela se relaciona. Se eu tenho aqui um para-tudo, o para-tudo é a força para tudo. Sempre verde, né? Mostrando energia. Olha os cafés de volta dele. O que está mostrando para nós?
Lembra que a gente falou que a raiz da planta está na projeção da copada? Olha para trás de vocês a diferença. É onde acabou a projeção da copada, acabou o ligamento com as raízes aqui. Então como seria eu ter mais para tudo no meio da minha roça? Olha isso aqui. Diferença, né? Verde, tá? Sr. Natalino, o que o senhor tem achado dessa experiência? O senhor que é o pioneiro aí no caso. Eu gostei da experiência. A experiência que eu fiz aí que eu achei boa. A maioria do povo diz que não é bom a árvore na roça. Porque só fica bom que tá debaixo da árvore, né? Já vi pessoas falar assim, pode ver que a roça que não tem árvore, ele dá café por igual. E aqui tem, aí diz que a árvore é porque puxa, do lado de fora tá debaixo dele. E não é isso, não é verdade. Porque cada planta, tem aqui, se tivesse mais um pé aqui de distância de 7 metros, 8 metros, tivesse mais outro pé aqui, então aqui, quando tivesse um pé aqui diferente era pouca coisa. É que nem trabalhar com café. É plantar mais árvore, né? É plantar mais árvore. Agora só tem uma coisa, que depois do café já morto sem plantar árvore não adianta mais. Porque lá de minha roça, com uma muda de café que eu cheguei aqui, eu não conhecia, eu fui debaixo de pé de pau, assim, foi uma seca, sabe o que teve? Aí eu cheguei debaixo de pé de café aqui, mas a fruta não estava aquela fruta vermelha, vermelho ela escura, porque quando o café está maduro mesmo, que ele acaba de amadurecer, a fruta fica escura. Ela não fica vermelha, ela fica escura. Quando o café é sadio, ela não fica vermelha, ela fica escura a fruta. Então se você chega num pé de café desse aqui, agora esse ano tá molhado, né? Mas se tivesse uma seca, já aí um ano de seca aí, e agora se chegasse aqui debaixo da aquela frutinha meio amarela, você plantar, o café só vai vir 10 anos, no máximo 10 anos. 10 anos diante já começa, ele deixa de produzir, ele deixa de ele está agora de se acabar. Né? Ele não é uma fruta, ele não é um pé que vai manter com força. A banda que foi plantada, ela foi fraca. Para produzir muito, aí aquilo acaba no jeito. Ele vai produzir muito logo no início, depois vai perdendo a força, aí não vai ter mais adubo, não vai ter mais água. Só for muita água que ele vai lançar. Então, aqui já é visível a importância das árvores da lavoura, né? A questão é o seguinte, como eu manter uma produção debaixo da floresta? Porque também se fica muito sombreado, né? No caso a gente viu lá na frente, a produção dele é baixa. Então tem que ter um controle. Primeiro o controle é a poda das plantas. Então manejar, no caso aqui que é um plantio adensado, manejar para o cultivo de uma haste só. Porque além da sombra aqui do para-tudo, eu tenho sombreamento e excesso de ramo. Então isso é uma dificuldade. Agora, no caso dos ramos aqui, vou fazer uma poda aqui de cima, só para vocês verem a quantidade de matéria orgânica que é gerada. Isso aqui é a folha que caiu, né? Só caiu, né? Agora, quando a gente abre uma clareira e deposita no chão, aí o trem é outro. Agora eu vou dar uma aqui de calador, né? Tem 2 gás que ele faz o Nós tem que fazer uma poda boa nas árvores, porque não dá ver relato não faz, mas tem que fazer, né? Não tem raiz aí não? Não tem raiz aí não? O ideal de fazer, galera, De remédio é que faz? é o seguinte, uma motosserrinha de mão vai ajudar muito, mas um serrotinho desse aqui, ó, já faz um bom serviço. Como que eu vou selecionar os galhos? A questão é, aqui, se eu tivesse outras plantas, no caso aqui uma grivilha, um eucalipto, outras plantas aqui do lado, eu faria uma poda bem radical. Podaria os galhos todos aqui, ó, nessa direção, todos eles. Isso aí na época de setembro. Jogaria toda essa matéria pro chão. Agora entrando novembro, já estaria começando a brotar. Então só trabalharia só com isso. Broto, daqui 4 meses corto de novo, daqui 4 meses corto de novo. E vai chegar um momento, se eu começar a fazer isso, dentro de 3 anos, vocês vão estar afundando o pé aqui.
Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.